Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nos ensina Santo Agostinho. Com vocês, irmão. Para vocês, bispo. No programa de hoje nós conheceremos um pouquinho mais da história de Dom Vicente. Ele, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, para a região onde se encontra a cidade de Brumadinho. Naquele dia, 25 de janeiro de 2019, não quis ele apenas estar presente com o povo de uma forma superficial, mas literalmente mudar-se para, como nos ensina o Papa Francisco, o pastor que precisa ter cheiro das suas ovelhas. No programa de hoje, por isso, começa agora o Gente de Fé. Tudo foi abaixo. Acabou com Brumadinho. E ficou uma mancha. Aquela lama que desceu ali não foi só uma lama. Aí desceu sangue. Passa uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, agora 1 ano, e eu continuo chorando essa realidade. Hoje Brumadinho precisa de oração. É a mão de Deus em tudo que a gente tem passado. Chegar até você, é muito bom estar com você neste momento no nosso programa Gente de Fé, que você deve estar achando um pouquinho estranho, porque nós não estamos no nosso cenário, no nosso estúdio. Nós estamos em Belo Horizonte, estamos no prédio da sede da Cúria Metropolitana e estamos dentro dessas realidades da lembrança de 1 ano da grande tragédia que aconteceu em Brumadinho. E Brumadinho compreende também a região, vamos dizer, episcopal da Arquidiocese de Belo Horizonte. Mas antes mesmo de nós falarmos sobre essa realidade, nós queremos dar as boas-vindas ao nosso convidado do dia de hoje e que para nós é uma grande alegria, uma grande honra, porque sempre que recebemos um bispo, nós recebemos um sucessor dos apóstolos, nós recebemos a própria pessoa, vamos dizer assim, de Jesus, né, que disse: ide em meu nome, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós, como família Canção Nova, também temos essa grande alegria. Sempre que recebemos um bispo, recebemos o próprio Jesus, né? Dom Vicente, muito obrigado por nos acolher aqui, no seu lugar de trabalho, vamos dizer, né? Nós estamos no prédio da Cúria Arquidiocesana de Belo Horizonte e queremos dar as boas-vindas e agradecer por nos acolher aqui. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Padre Anderson, a você que acompanha o programa Gente de Fé. De fato, aqui um dos espaços de trabalho, né, são tantos, aqui é a Mitra Arquidiocesana, onde a gente faz tantos projetos de evangelização nessa grande Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu sou muito feliz por fazer parte dessa história como bispo auxiliar. E você muito bem lembrou, né, que Brumadinho fica numa das regiões, são 5 regiões que a Arquidiocese tem. Lá é a região Nossa Senhora do Rosário. E mais recentemente também eu comecei a trabalhar na região Nossa Senhora Aparecida. Então eu tenho trabalho nessas 2 regiões e também num vicariato importante que a Arquidiocese tem, que é o vicariato episcopal para ação missionária, em 3 setores: vilas e favelas, igrejas históricas e barrocas, e agora um mais novo que é nos condomínios e edifícios. Coisa boa. Então é mais ou menos aí que nós estamos endereçados em nossa missão. Antes mesmo de nós entrarmos, até porque muitas pessoas não sabem diferenciar entre o bispo titular e o bispo auxiliar. Até porque nas grandes arquidioceses, como São Paulo, como Belo Horizonte, como Rio de Janeiro,
tem o bispo titular, no caso aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte é Dom Valmor, e os seus bispos auxiliares, que não são bispos daquela região, mas que auxiliam naquela região. Né? Como é que é esse trabalho dos bispos auxiliares? Né? Como o senhor explicou um pouquinho, mas como é o trabalho do bispo auxiliar dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte? Você lembrou bem, né? Aqui, por ser uma arquidiocese, tem um arcebispo, que é Dom Valmor, que é inclusive o presidente da CNBB, né? Sim. Foi eleito esse ano, em 2019. E o bispo auxiliar é aquele que, na sua dignidade episcopal, de fato integra todo um projeto, projeto de evangelização, porque uma arquidiocese ela tem uma extensão muito grande. Por exemplo, Belo Horizonte tem 28 municípios, 5.500.000 pessoas. Então, como que um bispo sozinho daria conta de toda essa dinâmica pastoral de uma região tão grande? Por isso existem os bispos que auxiliam, no caso o arcebispo, mas poderia ser também um bispo que auxilia um bispo de uma diocese. E aqui eu poderia dizer que é feito com bastante sintonia, amizade, fraternidade. Dom Valmor é uma pessoa que incentiva muito a nossa ação, apesar da gente não ter em muitas instâncias o poder de decisões finais, porque pertence a ele, mas Dom Valmor trabalha conosco com muita abertura e incentivo para que a gente se lance de fato na missão. Isso tem acontecido com bons bispos auxiliares aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Atualmente são quantos bispos auxiliares? Então agora nós somos, no ano de 2019, nós tivemos o envio de Dom Otacílio para Guanhães, ele era bispo auxiliar aqui. Logo em seguida a escolha de Dom Edson para Leopoldina. Então éramos 5, agora permanecemos 3, Dom Giovanni, Dom Joaquim Moll e eu, Dom Vicente. Muito bem. Juntamente com Dom Valmor. Com Dom Valmor, são 4, o arcebispo mais 3 bispos auxiliares. Mais 3 bispos auxiliares. E só para complementar, em 5 regiões episcopais, porque a arquidiocese é dividida em regiões. Em regiões. Por isso que o senhor São está 5, com duas, em 2 regiões. Exato. Mas, Dom Vicente, hoje nós temos uma realidade vocacional, nós temos uma realidade em que em muitos lugares existe aí uma carência de padres. Nós tivemos há pouco tempo até mesmo o sínodo para a Amazônia, né, em toda essa realidade em que carece de vocações sacerdotais e tudo. Por isso que quando nós conversamos com o bispo há poucos dias atrás, poucos meses atrás, eu tive a graça de entrevistar também o novo bispo auxiliar para a Arquidiocese de São Paulo, e ele tinha sido recém-nomeado. Muitas vezes a gente percebe que existe uma história por trás, né? Uma história vocacional, uma história familiar, um chamado de Deus, ou seja, existe tudo isso por trás. Como é que foi a sua trajetória? Porque nós sabemos que é missão, né? Nós, pelo menos o que dizemos e gostamos de dizer, nós não galgamos esses cargos, né? Mas é missão, tanto que não existe, um professor que eu tinha, não existe uma vocação episcopal, existe a nomeação episcopal. A vocação é sacerdotal, mas dentre os padres, os presbíteros, os sacerdotes, a igreja vê por bem nomear alguns, né? Como é que foi um pouquinho da sua trajetória até chegar? Hoje o senhor é bispo, mas como é que foi? Sua família, sua história, sua base cristã, católica, como é que foi isso? É bom a gente pensar isso. Outro dia eu brinquei isso numa celebração. Você sabe que o bispo é gente, né? O bispo é pessoa, o bispo tem história, né? Que às vezes a gente fica... as pessoas têm uma referência com a gente só na missão ou na função que a gente ocupa, mas a gente realmente tem uma história. Eu sou natural da cidade de Alegre, no Espírito Santo, e mais precisamente de um lugarejo que se chama Araraí. Eu sou filho de Osias e Rosinha, tenho 9 irmãos. Nós somos naturais de uma região montanhosa e
até os 14 anos eu cresci ali naquele lugarejo, em contato com a região rural, né? Eu frequentei os meus 8 anos de estudo inicial numa escola que ficava distante a 3 quilômetros, onde eu ia a pé, descalço, porque é uma realidade simples, né, de povo da roça na minha época. Hoje eu acho que melhorou bastante, mas na minha época era assim. E ali eu fiz então esses 8 anos de formação, tive um contato, a gente era muito, a minha família, minha mãe, muito devota Nossa Senhora Aparecida, e a gente tinha muito contato com a rádio Aparecida, nem TV a gente tinha, era um radinho, e escutava lá todas as coisas da Nossa Senhora Aparecida, e o anúncio vocacional veio por ali, e a gente pegou, meu pai me ajudou, não tinha, ainda sabia escrever direito, a gente mandou uma carta para a Aparecida. Mas antes da questão vocacional, importante essa base familiar de uma construção de vida. Foi desde cedo, posso me lembrar que aos 7 anos eu já acompanhava meu pai para as coisas, as atividades, né, rurais, e fui aprendendo esses valores que são normais na minha vida hoje, né? Fraternidade, responsabilidade com o serviço. Eu me lembro que era criança ainda e já tinha mais 8 irmãos e cuidava dos irmãos, eles saíam e eu ficava. Nunca aconteceu nada assim de extraordinário, mas foram responsabilidades que foram ocorrendo naturalmente. Além disso, muita brincadeira. Quem é criança da roça brinca demais no terreiro, com os outros, com os primos. Então era um ambiente muito saudável de encontros, celebrações, a igreja sempre com as suas celebrações. Então, essa parte humana vem daí, uma família grande, com outras famílias ao redor, e aí eu cresci. Quando eu fui para o seminário, eu fui então para a Congregação Redentorista em Juiz de Fora, em 1985. E passei aí na formação mais de 12 anos, fazendo o ensino médio, filosofia, pré-noviciado. Você foi com quantos anos, então? Tinha quase 15 anos. 15 né? anos. Então ainda estava ali cursando o ensino médio. Comecei no ensino médio, filosofia, pré-noviciado, noviciado, teologia, depois mais um ano de trabalho pastoral e me ordenei, né? Fui ordenado em Alegre, na minha cidade, por um saudoso bispo redentorista, Dom Lelis Lara, que me ordenou. E a grande vantagem da formação que eu tive, que foi uma formação que conjugou muito bem a parte humana e espiritual. E isso desabrochou em mim uma série de coisas que hoje são muito importantes para a minha vida e para a evangelização. Seriam os aspectos da literatura, da poesia, da música. E, é claro, fiz todo o percurso da teologia, estudo e gosto muito de teologia. Vivi aí na congregação durante quase 25 anos, né? Exercendo vários trabalhos e construindo muitas amizades, e destaco a questão de ter sido provincial, por exemplo, durante quase mais de 9 anos, que é um trabalho de coordenação. Penso também nas amizades que fiz com o povo, com as famílias, com os redentoristas. São muitas pessoas a quem eu realmente conservo no meu coração. E foi assim que a gente foi construindo esse caminho. Você disse muito bem, não é carreira, né? São caminhos que a igreja reconheceu aí. Orvalho da manhã tão pura, brisa mansa ternura, um vale bom de viver. Eu me considero uma pessoa muito inquieta, de muitas interrogações. Eu acho que é por isso que eu construo muitas coisas, né? Hoje eu tenho construções na área da poesia, da escrita, da música, a evangelização, que é o nosso carro-chefe, né? Então eu tento buscar essas diversas dimensões da vida, integrando-os, é claro, na minha missão, na minha vocação, né?
Isso o senhor trouxe 3 pontos que eu retomo aqui, cada um deles. Primeiro, a base familiar. Hoje, infelizmente, nós vemos uma realidade tão difícil frente a tudo aquilo que hoje a família sofre, né? Essa base familiar. Seja a base familiar dos valores, como a responsabilidade, a justiça, a honestidade, até mesmo a base familiar da mãe como mãe, do pai como pai, dos irmãos como irmãos, enfim. Então aqui vale a pena ressaltar também essa família, né, como pensada por Deus, porque a família é a célula de toda a sociedade, mas também é o berço de todas as vocações, né? Hoje o senhor é pastor, é bispo de um grande rebanho, vamos dizer assim, mas tudo aquilo que foi semeado e plantado pela sua família como base, né? Seja base religiosa, mas também base humana, como o senhor mesmo disse. Um outro ponto que eu destaco aqui também, que o senhor disse, da humanidade do bispo. E muitas vezes, se eu passo isso como padre, eu vejo lá como bispo o senhor, né? Muitas vezes a pessoa acha que nós guardamos a asinha, né? Porque parece que nós somos quase que anjos, intocável. Mas claro, infelizmente também por causa de uma fase da história em que existia um pouco dessa separação. E trazendo um pouco dessa humanidade, dessa história de um homem, que hoje é bispo, mas é um homem, né? Como o próprio Jesus quis estar no meio do povo. Ele que é Deus, né? Ele quis nascer no seio de uma família, no seio de uma cultura, se fazendo homem. Está aí o verbo se fez carne. E um outro ponto que o senhor traz também, que me chamou muita atenção, a busca. Né? Me desculpe tirar o dom, mas até para falar com a pessoa. Vicente, então, é um homem da busca. O que o senhor tem mais buscado nesse tempo? Pois é, vou retomar os seus 3 pontos aí, vamos ver se eu consigo contemplar a sua pergunta. Primeiro, a família, a minha família, né, é uma família muito dinâmica, né, muito dinâmica. Não tem nada de perfeito, assim, no sentido de achar que a gente pode ser chamado de uma família ideal, perfeita. Nós temos todos os desafios que as famílias têm. Mas uma metáfora aí da humanidade, assim, ali a gente usava bem a questão da reza e também do futebol, sabe que eu gostei. Desde 7 anos eu jogo futebol, então assim, e desde 7 anos eu também comecei... Consegue fazer hoje ainda? Não, hoje está mais ou menos. Hoje o corpo não dá mais não, e o tempo também. Mas continuo fazendo meus exercícios físicos, claro. Que bom. Mas então, essa coisa da brincadeira, diversão saudável com a contemplação, a oração, a igreja, isso sempre foi muito comum na minha família. Depois a situação isso eu acho que contempla o lado de uma humanidade saudável, né? Uma humanidade saudável. E a busca, eu fico pensando, às vezes eu fico pensando, por que eu sou tão inquieto e tantas buscas que eu tenho? Me lembra muito essas coisas das montanhas do Espírito Santo. O Espírito Santo tem muita montanha, né? Então eu fico pensando assim, eu acho que isso aí me instigou no que tem atrás daquela montanha, daquele horizonte, tem outro horizonte, das serras. Aí vim para Minas Gerais, que também é um horizonte assim bem instigador, né, de procuras, e com aquelas influências até da própria música mineira também, né, que a música popular brasileira, que sempre fala dessas dinâmicas de busca, do mistério, e também tem a própria fé, que é uma grande busca do mistério, da comunhão com o mistério. Então eu vejo assim, que o que eu mais busco, se a gente olhar no fundo, é uma humanidade onde se encontra Deus. Parece que é uma coisa que não está separado, não. Parece não está separado. No fundo, mais fundo de nós mesmos, nós vamos mergulhar no mistério de Deus. E depois, eu tenho agora uma busca mais recente, se você vai abordar esse tema da questão de Brumadinho, da tragédia, é que essa coisa da busca também de nós, da nossa humanidade, mas uma humanidade que não está separado
do mistério da natureza e da criação divina. Eu tenho pensado muito isso. Assim, todas as coisas são criadas, né? São criaturas de Deus. Acho que tem um aspecto até meio franciscano aí, não deixando Santo Afonso, que é o fundador dos redentoristas, mas tem um aspecto até franciscano aí. A recuperação do encantamento, do milagre de todas as coisas. Você já pensou o que é a gente acordar respirando, dormir sem ter a consciência de que você está vivo e está vivo, e se encontrar com tantas paisagens, com um mundo, um universo que nós não temos ainda nem noção da sua grandeza? Isso me encanta muito. Acho que vem também daqueles momentos que eu ficava deitado lá no quintal da minha casa, olhando um céu estrelado e pensando, mas, gente, como é que é tudo isso? De onde vem tudo isso? Ou mesmo passar por um jardim, uma rosa, de onde vem essa rosa? Quem a fez? E os rios, os animais. Então isso tudo também tem ultimamente reforçado ainda mais esse meu lado de uma inquietude saudável, poética. Porque a poesia ela está sempre nos instigando a uma palavra bela, né? Sim. Eu imagino que seja Deus. Essa inquietação que o senhor traz, que era uma inquietação, até mesmo, o senhor disse São Francisco, mas eu até penso uma inquietação agostiniana, né? Porque o próprio Agostinho era este homem inquieto, né? Até no seu livro Confissões, essa inquietação dessa busca de Deus, dessa busca dessa contemplação, enfim, de todas essas coisas, e que constantemente estava, porque quanto mais nós buscamos, mais nós encontramos, mas mais encontramos, mais vemos que não achamos ainda o todo. E eu queria só assim trazer um aspecto que eu fico pensando, sabe, Padre Anderson? Eu fico também pensando o que é que me busca. Porque é uma coisa que não é a gente que não tem domínio sobre isso. Alguma coisa me busca. Sim. Porque a gente é um sentimento até inverso. Porque de repente você nem quer, já está bom assim, mas aí continua aquela inquietação, aquele movimento que até te transcende. E aí eu faço uma experiência orante, espiritual, de que eu não sou o centro do mundo, eu não sou o resumo de todas as óperas, eu sou uma criatura. Então tem algo maior aí que age em nós, para nós cristãos, e que nos busca. E esse fundo até de São João, né? Sim. Antes de amar a Deus, ele nos amou, ele nos buscou, ele nos encontrou. Né? Um autor paulino, assim, um especialista em São Paulo, ele diz que São Paulo era incansável em buscar aquele que o buscava. Acho que é lindo isso. O que o senhor está dizendo. É lindo isso. É? Incansável em buscar aquele, né, com A maiúsculo, que o buscava sempre. E eu vejo que é o sentido da nossa vida, é o sentido da nossa existência. Ser incansável em buscar aquele que nos busca sempre. E essa experiência de fé nos leva no pastoreio e na evangelização a lembrar as pessoas, a cada pessoa, não fixa demais no seu próprio umbigo. Cuide sim da sua vida, sua saúde, seus desejos, seus sonhos, mas cuidado, porque em se tratando de Deus há surpresas. Sim. E a gente precisa de ter o coração aberto para fazer esse encontro cheio de surpresas, porque senão não há diálogo, né? Sim. Se a gente fecha só numa opinião nossa, não há encontro. E a relação de fé é um encontro nosso com Deus, mais precisamente o Deus de Jesus Cristo, ressuscitado, vivo, que não está distante, está em nós, é o vivente, aquele que nos move na força do Espírito Santo. Sim. É tudo isso. Então, por isso que eu vejo que essa base humana me levou a grandes também passos na vida espiritual. Eu não me sinto assim muito grande na vida espiritual, mas eu creio que eu soube
também entrar por esse lado da mística do cotidiano, Sim. do serviço, ao mais pequeno, aquele que está ali, que parece o gesto mais insignificante, eu tento vivê-lo com muita e toda intensidade. Porque senão a gente fica esperando um grande momento para encontrar com Deus, e o grande momento de Deus é nas coisas pequenas, né? É no aqui, né? É no aqui e no agora. Exato. Porque o tempo de Deus não é nosso, e nós sabemos que Deus, ele em um segundo, ele pode mudar uma história. Nós vamos para um rápido intervalo, mas só para completar isso que o senhor acabou de dizer, sabemos que o céu está povoado, nós temos inúmeros santos, mas o único que nós sabemos com certeza plena que está no céu é um ladrão, que foi para uma única pessoa que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, em um único momento, e ali naquele último momento, aquele ladrão recebeu o paraíso. Nós temos chance. É muita chance que nós temos. Quem é que você tem buscado? Ou você tem buscado aquele que te busca? Pense um pouquinho. Daqui a pouco nós voltamos com Gente de Fé. O que você tem buscado? Será que você busca aquele que tem te buscado? Nós estamos aqui, você que pode estar chegando agora, estamos em Belo Horizonte, no prédio da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Belo Horizonte, e estamos hoje numa conversa com Dom Vicente, ele é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, com inúmeros trabalhos, com inúmeras instâncias para exercer o seu ministério. Uma delas, o senhor hoje é o bispo, digamos assim, que exerce o seu pastoreio na região que compreende a cidade de Brumadinho. Nós conversamos um pouco no primeiro bloco sobre a sua vida, sobre as suas buscas, e dos momentos o senhor disse que Brumadinho mexeu até mesmo com o senhor. Eu começo fazendo essa pergunta para o senhor. Qual o impacto desta tragédia na sua vida, na sua vocação episcopal? Já é uma situação de só de lembrar o fato, a gente não é que mexe, mudou a minha vida, né? Porque eu considero uma situação, assim, uma situação traumática também, existencialmente, né? Nós falamos de tudo no bloco anterior sobre a questão da vida, dos sonhos, das buscas, mas ninguém busca uma situação dessa, né? É desumano demais. Sim. É uma coisa realmente da ordem criminosa, de massacre, de uma coisa assim, da ordem do horror, né? Então eu considero assim que passa uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, agora 1 ano, e eu continuo chorando essa realidade. Por isso que o impacto tem dimensões na vida pessoal, já que a pergunta você fez para mim pessoalmente, que, aliás, não me lembro de alguém ter feito essa pergunta, assim, o que mudou na sua vida pessoal? Então, eu considero como um trauma. Trauma é uma coisa que não tem passado, está sempre presente, é uma ferida que você tem que arrumar recursos para ir cuidando dela, seja na análise, na partilha, na direção espiritual, na força que vem da fé, no encontro, nos abraços, na solidariedade, até mesmo falar sobre isso, não deixar no esquecimento. Então isso mudou muito a minha vida, e eu escolhi
a minha ordenação episcopal, o meu lema é caridade, caritas nunquam extinguit. Caridade nunca acaba. Mas não sabia assim, que caridade nunca acaba. Depois do dia 25 de janeiro de 2019, eu senti isso daí no mais profundo do meu ser, nas minhas entranhas, porque no horror, na morte, no desespero, a gente não tem forças. Eu achava que era uma coisa que a gente tinha, assim, a caridade, o amor é uma coisa, uma propriedade. Se acontecer alguma coisa, eu tenho força para ele. Não tem, não. A gente não tem força. A gente é tomado por uma força que é uma graça. Eu pude experimentar isso aí pessoalmente, mas na rede de pessoas do bem. E as decisões humanas, elas têm consequências. De que nem tudo pode ser feito de qualquer maneira, que vai dar do mesmo jeito. Não é assim, a vida não é assim. Nós temos um filtro interno, uma consciência, um juízo interno que Deus nos deu, que é capaz de julgar para o bem, para o amor, para a construção da paz, da fraternidade, ou para julgar um mundo de lamas em cima de lama em cima de quase 300 pessoas, de um rio, de uma natureza. Então são muitas questões que de fato me afetaram, me afetam, não estou e nem sei se estarei um dia. Eu acho que Brumadinho para mim é hoje um endereço que mora no meu coração. Onde eu estiver, Brumadinho será Brumadinho. Não se trata só de uma geografia, de um município, trata-se de uma cena, de uma situação. E eu criei agora assim comigo essa consciência, 25 é todo dia, não dá para esquecer e nem pode ser esquecido, senão a gente morre. Tem gente morrendo de esquecer, né? Porque quer deixar para lá, não adianta, é algo que feriu, então nós temos que trabalhar profundamente essas situações. Então, eu, ao mesmo tempo que fui impactado por uma morte terrível, uma sensação assim de desespero. O que nós vamos fazer aqui como igreja? Fazer o quê? E me lancei, eu acho que é isso aí que me mudou a minha vida. Eu me lancei, me joguei com as pessoas. Foi o momento, talvez, existencial em que mais eu me julguei. Julguei existencialmente, vocacionalmente, como bispo, e sem nenhuma perspectiva. O que vai acontecer aqui? Vai dar resultado? Não vai dar? Isso aqui mesmo? É assim mesmo? Um monte de gente falando, cuidado, não usa esse termo, não fala isso, e eu não me preocupei muito com isso. Eu acho que o que eu tenho que fazer agora aqui é estar presente. Eu não sei assim, se você sabe que eu mudei para Brumadinho, né? Falei isso para Novo Amor. Não há possibilidade de a gente deixar esse povo nessa situação aqui. A igreja precisa de estar mais do que nunca presente. É preciso de um bispo aqui que seja a igreja, né? Que seja a igreja. E também todos os padres, diáconos, leigos lá. Então, eu penso que foi uma confiança que me tomou a vida, me desorganizou demais em termos emocionais. Você vê que facilmente eu choro por essa situação, porque a morte, né, ela já é bastante difícil para a gente tem uma esperança, claro, da ressurreição, mas a morte natural, por assim dizer, né, o direito que as pessoas têm de ter uma vida e morrer, que inclusive a morte é uma graça, né? Ninguém pode ter pretensão de ficar aí, mas uma morte desse jeito, traumática, ela é muito mais complicada. E hoje eu percebo que
a minha postura, ela é muito mais sensível à situação de dor do outro, muito mais. Eu já era assim, mas um pouco mais racionalizado. Até que eu construí uma tese de doutorado sobre a caridade, mas é uma tese filosófica. Ali Deus me julgou no chão da história, para talvez me fazer perceber assim que o amor ele é encarnado. Ele não é só uma questão idealizada. Que o próximo ele aparece na beira do caminho da gente, e a gente não sabe quem é, que horas e como. Eu nunca, tanto que eu estudei, Padre Anderson, nunca ninguém me falou que um dia eu ia cuidar de uma tragédia. E isso foi uma coisa que deslocou muita... Estou elaborando ainda, mas um fato assim, que eu até faço uma revisão, todos os dias eu penso isso. Brumadinho, a situação de Brumadinho me lançou para realidades que eu nunca pensava que ia estar nelas. Na arquidiocese, no Brasil e até fora do Brasil. A imagem, o gesto, a profecia. E eu tenho frequentado vários movimentos e momentos intra-eclesiais ou fora da igreja, com outros atores que preocupam também com a questão do meio ambiente, da ecologia integral. Imediatamente eu já comecei a fazer parte da comissão nova da CNBB, que é a Ecologia Integral e Mineração. Faço parte também de uma outra comissão que é de Cultura. Veja como isso trouxe também muita coisa, mas eu sempre bato no peito assim, eu não posso ter nenhuma vaidade sobre isso, porque eu estou lidando com o sangue de muita gente, de muitos animais, de uma natureza que chora. De onde que vem a força? A força de vontade da gente transformar essas situações. Eu, com toda sinceridade, vejo que a mineração não é de hoje, o estilo de extrativismo no Brasil e, sobretudo, em Minas Gerais, já que estamos aqui fazendo nossa programação daqui de Belo Horizonte, é uma forma muito equivocada de deixar um lastro de perigos, de mortes, de dores. Você não pode imaginar o que é conviver hoje com essas comunidades, as margens do Rio Doce, as margens do Paraupeba, e tantas interrogações, inquietações, gente que mora debaixo de barragem, como é que é a vida dessas pessoas? Isso me inquieta profundamente e me faz hoje ter muita coragem para ver se eu ajudo a construir alguma perspectiva nova para a nossa gente, inclusive para a nossa casa comum, como diz Papa Francisco, né? A partir deste ano, começa-se a cair a ficha em muitos que estão lá. Porque muitos deles não tiveram tempo, tiveram que trabalhar, tiveram que isso, aquilo, correr atrás de documento, atrás dos direitos, atrás disso, mas não, muitos deles não choraram, né, o próprio luto. E aí, com o passar do tempo, aquela coisa vai acalmando, os ânimos vão acalmando, mas o vazio permanece. Numa das entrevistas que eu fiz, a Edna disse: não estourou e escorreu somente lama, mas sangue também. E o Senhor mesmo disse isso. Mas dentro de uma realidade cristã, como o Senhor também acabou de dizer, às vezes até sem uma perspectiva. O que vai ser? Como poderemos falar da esperança cristã para essas pessoas agora? Porque me lembro da carta de São Pedro, dentro de um contexto de perseguição, de crise. Tudo isso são experiências para testemunharem a vossa fé. Como tocar nessa experiência, nessa esperança cristã
O senhor, que como bem disse, o senhor se fez um, está lá. O senhor se mudou para Brumadinho. Como tocar nisso? Saindo da ideia, né? Papa Bento, na Deus Caritas Est, no início do ser cristão, não existe uma grande ideia. Existe um encontro com uma pessoa, que dá um sentido a um novo existir. Como tocar nessa esperança cristã? Tem uma imagem muito, para mim, muito cara, muito rica. Os lastros de afeto, de confiança que a gente constrói ao abraçar uma pessoa que só não perdeu a vida, que está ali, perdeu filho, perdeu matéria, perdeu sonho, inclusive a questão da fé. Sim. Onde está Deus? As coisas todas aparecem. O afeto, ele ultrapassa o afeto amoroso, né? Ele ultrapassa a nossa própria força. Eu acho que a fé, ela entra muito por isso que a gente não precisa de ter medo no sentido assim, Deus nos abraça nessa hora, fazendo com que nós nos abracemos. Então essas construções afetivas, que é uma das grandes coisas, que a mineração continua, as empresas estão ali com as suas estratégias de lucro, isso aí eu não vejo como... Infelizmente isso aí não tem mudado, infelizmente. A gente está lutando para que isso mude, mas infelizmente a gente está convivendo com essa coisa voraz ainda. Mas nenhuma estratégia de nenhum dinheiro entra nesse campo das relações de amor que a gente constrói quando a gente ama de verdade uma pessoa que precisa e conta com a nossa presença. Aí não tem estudo no sentido de estratégia para dominar isso aí. É uma coisa muito sagrada. Aí é um território sagrado. Uhum. E eu creio que é isso que Deus faz com a gente, né? Ele nos ama tanto que quando acaba tudo, aí Ele fica com a gente. Ele fica com a gente. Porque ali foi eu acho que é uma experiência assim. As pessoas falam mesmo, só Deus. O que é isso? Só Deus. Porque em quem não vão confiar? Gritar para quem? Falar o quê? Justificar o quê? Tudo já era meio que sabido. Já circulava isso nas comunidades, do perigo. Mas fala, e aí? Então as pessoas falam muito isso com a gente, só Deus. Uhum. E é assim, uma gratidão muito mesmo que eu tenho pelo povo de Brumadinho, pelas pessoas, as vítimas que são afetadas. Eles têm um carinho muito grande por mim. E é algo que eu vou levar no meu histórico de vida, uma das coisas mais sagradas que me aconteceram, de poder, na lama, no desespero, no sangue, ter encontrado com essa experiência de Deus que faz a gente abraçar a miséria, mais miserável de tudo. É claro que vem a luta pela justiça, isso daí nós estamos também juntos fazendo essas construções, que a igreja também é uma voz profética, né? Sim. Uma voz profética. Mas eu sinto que hoje, nas situações de grandes impactos como Brumadinho, a igreja ou será samaritana, ou ela vai entrar só num discurso que não vai ser nem escutado. Uhum. Tem que abraçar mesmo a ferida, mexer com ela, ir lá para o território. E são muitos cenários assim. Por isso que eu creio que a Igreja Católica ela tem uma grande vocação na pós-modernidade, nesse mundo sofrido, porque as feridas são enormes, enormes. E é lá que nós temos que estar. Isso é, como o senhor disse, a igreja é profética e eu vejo que o senhor está profético. O senhor está profetizando. A igreja tem uma presença essencial nessa pós-modernidade. Nós vemos um desejo por muitas pessoas de excluir, ou entidades, enfim, de excluir a voz da igreja, de calar a voz da igreja, né? Mas nenhuma dessas ideologias, entidades, dessas grandes empresas, desses grandes
empresários, enfim, vai fazer isso que o senhor disse. Na hora da tragédia, do desespero, da perda, da dor, do sofrimento, ir lá dar um abraço. Dentro desse contexto, Dom Vicente, qual tem sido concretamente as ações da Igreja de Belo Horizonte, do Brasil, para Brumadinho? Porque muitas vezes a gente escuta muita coisa, se fala muita coisa, mas concretamente o que tem sido feito, e aqui o senhor também está em rede, não somente nacional, porque graças a Deus a Canção Nova ela atinge o mundo todo também até através da internet. O que hoje Brumadinho precisa? Qual que é concretamente a ação da Igreja e o que Brumadinho precisa hoje? Não temos o tempo suficiente para tanta coisa que a gente faz. Vamos resumir. Imediatamente no dia 25 foi criada um hashtag Juntos por Brumadinho, né? Que a Arquidiocese criou uma marca, abriu-se uma conta humanitária, nós recebemos muitas doações e colocou-se também um contato para pontos de entrega de doações de água, de roupa. Inclusive a Canção Nova nos ajudou muito, tem até nos ajudado recentemente, nos doou um caminhão de água, roupas, alimentos. Então esse momento imediato da caridade, mesmo de ajudar nas questões materiais. Junto com isso, a acolhida. O desespero foi enorme, o choro, o abraço, e nós permanecemos juntos desde o primeiro momento. O encontro, não encontra, cadê meu filho, não liga, não acha, morreu, não morreu, uma coisa realmente muito difícil. A igreja ali, espiritualmente, materialmente, uma série de entidades, o município, o Estado, uma coisa muito caótica, confusa, helicópteros, resgate de corpos, nós em todas as reuniões. Esse primeiro momento, isso demorou muito, foi muito sofrido, o sepultamento dos corpos. Sim. E aí não paramos um dia de continuar construindo. Depois vem as questões de reforçar na igreja local uma rede de trabalho, que hoje nós temos lá uma cúria regional da região Nossa Senhora do Rosário, com pessoas que vieram para trabalhar conosco. Para quê? Um dos grandes medos nossos é que as estratégias de domínio, de narrativas, do discurso de quem manda, de quem matou, fosse simplesmente eliminar a voz de quem está sofrendo. Então a igreja nós estamos crescendo nessa perspectiva de dar voz às vítimas. Hoje nós temos uma credibilidade e uma confiança muito grande, inclusive com jovens que estão trabalhando conosco na articulação das comunidades todas, inclusive porque a própria igreja foi muito afetada. Claro. Leigos, muitos que morreram. Então nós estamos reforçando a narrativa das pequenas comunidades, e de todas as comunidades, porque nós ali temos não só o pessoal do centro, mas comunidades quilombolas, temos uma comunidade indígena, temos a questão dos assentamentos e os que perderam as hortas, os produtores rurais, quem usava o rio. Então nós temos hoje, eu digo atualmente, nós estamos inseridos como igreja numa rede de atingidos. Temos até um coletivo dos atingidos. É muito curioso para você saber que muitos atores nacionais e internacionais, quando querem chegar a Brumadinho, eles procuram a gente para perguntar assim, a quem nós podemos recorrer para falar? Qual é a vítima? Nós temos esse mapa, graças a Deus, essas pessoas estão todas abraçadas conosco enquanto igreja. Necessariamente não são todas católicas, tem de outras também, profissões religiosas, evangélicas, que também não é uma dificuldade para nós, é claro. Então, isso é uma marca, assim, a igreja está enraizada. E começam a aparecer projetos, inclusive de confrontar o domínio, de dizer, olha, nós temos voz também.
para a mesa da mineração, não vai só o que a mineradora está apresentando, nós queremos também garantir a voz das comunidades, o que elas pensam, como elas estão sofrendo. E isso eu tenho consciência tranquila de que a igreja tem exercido um papel fundamental lá. E para o futuro, é um sonho reconstruir Brumadinho. Claro que não tem a mínima condição de ser o que era, porque morreram quase 300 pessoas. Não vai voltar ao mesmo rio, a mesma paisagem, mas é uma questão que Novo Amor está sintonizado. Nós temos o sonho de erguer um santuário de Nossa Senhora do Rosário e que vai se concretizar com a força, o empenho da nossa igreja. Nós temos o sonho de dia a dia também ajudar espiritualmente a curar essa ferida no coração. Então ninguém consegue chegar a esses corações de uma forma tão mansa, tão humilde. Então é um pouco isso, essa igreja, uma chama acesa no coração da cidade e da região, do Vale do Paraopeba. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem. O senhor tocou e não só tocou, o senhor se fez um e está lá. Que o senhor nos deixasse uma mensagem a todos os que nos acompanham, porque uma coisa é nós ouvirmos as notícias. Muito se falou, como o senhor disse, muito se disse, mas as vidas daqueles que ficaram está lá. E as ausências também. Uma palavra que o senhor pode nos deixar encerrando o nosso programa. Eu queria mergulhar a minha esperança no amor maior que nos envolve a todos. A experiência que a gente faz ali em Brumadinho, ela é uma experiência do infinito amor de Deus. A imagem de Maria me vem muito à mente. Eu sempre fui mariano, mas eu nunca fui tão mariano, porque eu costumo dizer assim, o amor existe, é Deus. O que resiste, o que persiste é Maria. Porque aquela que está ao pé da cruz, sozinha praticamente, é o que acontece em Brumadinho. Quando eu penso em desanimar, eu visito uma mãe. A mãe nunca desiste. E esse sentimento misturado do amor do Pai, que é Deus, um amor que se torna realidade, um amor materno, que não desiste, que não desiste. Estejam abertos a nos ajudar em nossas demandas, como vocês estiveram até hoje, e a gratidão por tudo aquilo que vocês fazem por nós. Vivamos nesse amor sempre, nos amparemos, continuemos a nossa missão como igreja, sonhemos novos céus e nova terra, porque eu acho que esse é o desejo de Deus para nós. Amém. Muito obrigado, Dom Vicente. Obrigado mais uma vez por nos acolher. Obrigado mais uma vez por não somente nos dar uma entrevista, mas mais do que isso, abrir o seu coração, nos permitir tocar, como nós falamos no primeiro bloco, nos permitir tocar na humanidade de um bispo. Muito obrigado. Este e todos os outros programas você pode também voltar a ver ou vê-lo no canal da Canção Nova no YouTube, o Canção Nova Play. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você estar sempre conosco. Hoje eu não vou falar Deus abençoe, até porque, segundo a hierarquia, por favor, nos abençoe, Dom Vicente. Com a minha bênção, vem o meu convite a todos vocês para que nos acompanhem no dia 25 de janeiro de 2020, um ano da tragédia, crime em Brumadinho. A Arquidiocese de Belo Horizonte estará em romaria. Amém. Para memória das vítimas e tentar sonhar o sonho da ecologia integral, como nos pede a Igreja através do Papa Francisco. Por isso que Deus, infinito amor, venha sempre em nosso socorro, nos abençoando. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo, e que Maria, a mãe do amor que não desiste, nos acompanhe. Amém.
orvalho da manhã tão pura, brisa mansa, ternura, um vale bom de viver. Vem sol, feliz vem lumiar, Minas que banha o mar, de água doce prazer. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.